E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente. Opa, preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar essa resolução quentíssima do Conselho Nacional de Justiça. Sei qual, a Kim 20, né? De setembro de 2023. Essa mesminha. Aqui trata da política judiciária para pessoas idosas. Ah, importantíssima. E ela chega em ótima hora, né? Porque o Brasil está envelhecendo rapidamente, né? Pois é, E o sistema judicial, né? Se adaptar para garantir os direitos dessa galera, né? sem dúvida. Que ela só cresce. Verdade. E é por isso que, pessoal, esse tema é ouro puro, viu? Para quem está se preparando para a magistratura. Ah, é. Inclusive, faz parte do módulo de formação humanística do professor Juliano. Olha só. Interessante. Então, fica ligado. Importante saber disso. É Ah. essencial, né? Que os futuros magistrados estejam preparados para lidar com as demandas específicas dos idosos. Porque, né? Muitas vezes eles chegam aos tribunais em situações de vulnerabilidade, né? Sim. E sim. E essa resolução, gente, ela não fica só na teoria, não, tá? Ah, Ela define um monte de ações práticas. Desde a priorização de processos até a criação de um selo do tribunal amigo da pessoa idosa. que legal. Gostei dessa. Pois é, a resolução é bem completa. Ela já começa definindo a política judiciária nacional para pessoas idosas e suas interseccionalidades. Ou seja, né, ela reconhece que a pessoa idosa pode sofrer discriminações por outras características, como raça, gênero, orientação sexual. Ah, tá, entendi. Faz todo sentido. E isso é super importante, né? A gente precisa garantir que nenhum idoso seja deixado para trás. Ah, claro. E a resolução, gente, não para por aí. Ela estabelece vários princípios e diretrizes importantes, como o respeito à dignidade da pessoa humana, a autonomia do idoso, a solidariedade intergeracional. Uau, bastante coisa. Pois é. É como se a resolução estivesse falando, sabe? Ei, juiz, você não está ali para decidir por eles, mas sim para empoderá-los a fazer suas próprias escolhas. Sempre que possível, né? É, faz sentido. Imagina o impacto disso na vida de um idoso que busca o judiciário para resolver um problema familiar, por exemplo. Nossa, é verdade. Sem dúvida. E para garantir que esses princípios não fiquem só no papel, a resolução detalha como essa política deve ser implementada na prática pelos tribunais. Ah, Com ações bem concretas, viu? que bom. Por exemplo, um exemplo que me chamou a atenção foi a obrigatoriedade de incluir o campo data de nascimento nos sistemas eletrônicos da justiça. Sério. Parece um detalhe bobo, né? Pode parecer. Mas é crucial. Para coletar dados, para entender as reais necessidades da população idosa que acessa o judiciário. Interessante. E com base nesses dados, você, como futuro magistrado, vai poder ter uma visão mais clara da situação, né? Quantos processos envolvem idosos, quais os tipos de demandas mais comuns, se há alguma região com mais casos. Nossa, é verdade. Exatamente. A partir dessa análise, você pode, por exemplo, brigar por mais recursos para o seu tribunal, propor a criação de varas especializadas em questões relacionadas ao envelhecimento. É verdade. Ou seja, né, essa informação te dá munição para lutar por um sistema mais justo e eficiente para os idosos. Legal. E a resolução também fala da criação de oficinas do envelhecimento, que eu achei bem interessante. Oficinas do envelhecimento, que interessante. Que é isso? Pois é. Essas oficinas seriam para servidores, magistrados e até mesmo para agressores, em casos de violência doméstica. Nossa. A ideia é sensibilizar sobre as questões do envelhecimento e promover a troca de experiências. Que bacana. Mas me diz uma coisa, você acha que obrigar um agressor a participar de uma oficina é realmente eficaz? Não seria só mais uma burocracia? Olha, é claro que existem desafios na implementação de uma medida como essa, né? A gente precisa pensar em como garantir a qualidade das oficinas, o acompanhamento dos participantes, mas eu vejo um grande potencial de transformação, sabe? Quem sabe a oficina pode ser um primeiro passo para quebrar o ciclo da violência, né? É, pode ser. E a resolução não para por aí. Ela também cria o selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa. A gente já tinha falado dele, né? A gente comentou rapidinho. Mas é uma forma de reconhecer os tribunais que se destacarem na implementação da política, sabe? Uma espécie de competição saudável para incentivar a busca pela excelência no atendimento aos idosos. Entendi. E quais os critérios para ganhar esse selo? É só ter boas intenções. Não, a resolução é bem específica. Priorizar processos envolvendo idosos, oferecer cursos de capacitação para servidores, criar comitês para promover políticas públicas. Não é moleza, não. Nossa, então é para valer mesmo. Então, a gente pode dizer que essa resolução coloca o judiciário brasileiro diante de um grande desafio, né? Com certeza. Mas também abre um leque de oportunidades para a construção de um sistema mais justo, inclusivo e sensível às necessidades da população idosa. Exatamente. E para a gente entender melhor essa resolução e todas as suas nuances,
a gente separou o nosso mergulho em 3 partes. Ah, É. legal. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar em alguns detalhes da resolução e discutir como ela pode impactar a vida dos idosos na prática. Beleza, já tô curiosa. Voltamos. E aí, pessoal, animados para continuar nosso mergulho profundo? Conta pra mais. Hoje a gente tá, né, desvendando essa resolução quentinha do CNJ. Aqui no Zinrente. É sobre a política judiciária, né, para pessoas idosas. Isso. E a gente viu na primeira parte, né, que essa resolução, ela é cheia de detalhes importantes. Sim, muitos. Lembra do seu tribunal amigo da pessoa idosa? Ah, lembro. Que legal. A gente comentou rapidinho, né, antes do intervalo. Uhum. Pois é, e para ganhar esse selo, o tribunal precisa ir além. Além? É de simplesmente priorizar os processos, sabe? Ah, entendi. Precisa demonstrar um compromisso real com a causa do envelhecimento. Sei. Tipo, oferecer cursos de capacitação para os servidores, criar comitês. Entendi já. É um trabalho de formiguinha, viu? É, bastante coisa. Não é só, tipo, pendurar uma plaquinha na parede e dizer, aqui, a gente cuida dos idosos. É, tem que fazer por merecer, né? Não. Ah. Ah. Mas me diz uma coisa. Essa resolução, ela fala só dos tribunais ou tem alguma coisa sobre? Tipo, como o juiz, na prática, deve agir durante um processo que envolve uma pessoa idosa? Boa pergunta. A resolução, ela não dita regras específicas para cada caso, sabe? Mas os princípios que ela estabelece, eles servem como um guia para o magistrado. Ah, entendi. Tipo, A dignidade da pessoa humana, a autonomia, a solidariedade intergeracional, tudo isso deve ser levado em conta na hora de tomar decisões. sim, entendi. Então, por exemplo, se um idoso está sendo processado por um familiar por causa de uma herança, Sei. o juiz deve considerar não só os aspectos legais, mas também, tipo, a vulnerabilidade emocional dessa pessoa. Isso, exatamente. E mais do que isso. O juiz ele deve se certificar de que o idoso ele entende o processo, que ele tem voz, que ele não está sendo pressionado por ninguém. Faz sentido. É preciso garantir que os direitos dele sejam respeitados em todas as etapas. É como se o juiz tivesse que ser uma espécie de, sei lá, um protetor dos idosos, né? É, mais ou menos isso. Mas sem tirar a autonomia deles, né? É uma linha tênue. É bastante. Um desafio e tanto para o magistrado. E é por isso que a formação humanística é tão importante para quem quer seguir a carreira da magistratura. Verdade. E a resolução também fala da importância de se combater a violência contra o idoso, né? Sim, importante. Um tema que, infelizmente, né, é mais comum do que a gente imagina. Pois é. Sim. E a resolução, ela traz uma série de medidas para prevenir e punir esses casos. Capacitação de servidores, criação de fluxos específicos para o atendimento às vítimas, campanhas de conscientização. É um problema complexo, né, que exige uma abordagem multidisciplinar. Claro. E uma das medidas que mais chamaram a atenção foi a obrigatoriedade dos agressores participarem de, adivinha? Oficinas do envelhecimento. Isso, você acha que isso realmente funciona? Olha, eu acho que é uma medida válida, mas que precisa ser bem implementada, né, para ter resultados positivos. Sim, verdade. As oficinas, elas têm que ser conduzidas por profissionais qualificados, que saibam lidar com agressores e promover a reflexão sobre os seus atos. E é fundamental que haja um acompanhamento posterior, né, para evitar a reincidência. E se o agressor se recusar a participar da oficina, o que acontece? Bom, aí a justiça pode aplicar outras medidas, né, como multas, prisão domiciliar ou até mesmo a prisão preventiva. Mas o objetivo principal é fazer com que o agressor entenda a gravidade dos seus atos. Certo. E busque ajuda para mudar o seu comportamento. Não adianta só punir, né? É, exatamente. Tem que tratar a raiz do problema. E a resolução traz outras medidas interessantes para proteger os idosos da violência, né? Sim, Como a criação de casas de acolhimento e a possibilidade de afastamento do agressor do lar. verdade. A ideia é criar uma rede de proteção para os idosos, né? Com o envolvimento de vários setores da sociedade. Justiça, saúde, assistência social. É um esforço conjunto para garantir que os idosos possam viver com dignidade e segurança. Com certeza. E a resolução também fala da importância da participação dos idosos na formulação de políticas públicas, né? Eles têm que ter voz, têm que ser ouvidos. Sem dúvida. A resolução incentiva a criação de conselhos de idosos, fóruns e outros espaços de debate, né? Para que eles possam expressar suas demandas e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Legal. E a gente viu na primeira parte que a resolução cria um comitê para acompanhar a implementação dela, né? Sim. Como que isso funciona na prática? Então, esse comitê ele é formado por representantes do judiciário, do governo e da sociedade civil. E ele tem a função de monitorar as ações dos tribunais.
identificar dificuldades e propor soluções para garantir que a resolução seja efetivamente aplicada em todo o país. E a resolução define algum prazo para que os tribunais se adaptem às novas regras. Sim, a resolução ela estabelece um prazo de 1 ano para que os tribunais implementem as medidas previstas. É claro que esse prazo ele pode ser prorrogado, né? Dependendo das especificidades de cada tribunal. Mas a ideia é que a política entre em vigor o mais rápido possível. Então a gente já pode esperar ver mudanças concretas na prática em breve. Com certeza. A resolução tem um grande potencial para transformar a realidade dos idosos no Brasil, garantindo que seus direitos sejam respeitados e que eles possam viver com mais dignidade e segurança. Esse é de volta, pessoal. Para finalizar nosso mergulho. É isso aí. Última parte do nosso mergulho profundo na Resolução 520. Lembrando que a gente está desvendando como essa resolução, né, pode transformar a vida dos idosos no Brasil. Principalmente no âmbito da justiça, né? Exatamente. E para fechar com chave de ouro, Uhum. o que você acha da gente pensar no que cada um de nós pode fazer? Boa! Para essa resolução sair do papel, sabe? E virar a realidade. É que não adianta só ter leis bonitas, né? Não adianta. Eu estou falando, né? Ter o selo tribunal amigo da pessoa idosa é importante. Mas não é só isso, né? A mudança ela tem que ser mais profunda. É verdade. Começando pela nossa própria postura em relação aos idosos, né? Faz sentido. Como que era você acha? Concordo. A gente precisa combater o etarismo. Etarismo? É aquele preconceito que coloca os idosos como pessoas, tipo, incapazes, sabe? Ultrapassadas. Só entender. A gente precisa enxergar os idosos como sujeitos de direitos, com toda a sua bagagem de experiência, de sabedoria. E como a gente pode fazer isso na prática? Além de, claro, né? Tratar os idosos com respeito, dar bom dia, ceder lugar no ônibus. Olha, as possibilidades são muitas, viu? A gente pode se voluntariar em instituições que atendem idosos. Participar de conselhos de direitos. Cobrar dos nossos representantes políticos a implementação de políticas públicas voltadas para o envelhecimento. Verdade. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E a gente também pode usar a nossa voz para denunciar casos de violência contra o idoso, né? Com certeza. Porque muita gente ainda acha que é normal o idoso sofrer maus tratos dentro de casa, sabe? É. Que é um problema da família. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não. Violência contra o idoso é crime. E precisa ser denunciada. E a resolução, ela reforça isso, sabe? Incentivando a criação de mecanismos de proteção para as vítimas, como as casas de acolhimento, as medidas protetivas. E a gente não pode esquecer da importância de garantir a autonomia aos idosos, né? Muitas vezes, com a melhor das intenções, a gente acaba tomando decisões por eles, né? Sem nem perguntar o que eles querem de verdade. Verdade. E a resolução, ela toca nesse ponto, sabe? Reforçando a necessidade do juiz, por exemplo, se certificar de que o idoso está compreendendo o processo, que ele está ali por livre e espontânea vontade, sem ser coagido por ninguém. No fundo, o que essa resolução propõe é uma mudança de paradigma, né? Verdade. É enxergar o idoso não como um fardo, mas como um sujeito de direitos. É isso aí. Com a sua individualidade, seus desejos, seus sonhos. E essa mudança, ela não depende só do judiciário, né? Não. Depende de cada um de nós. É uma construção coletiva, né? Que exige empatia, respeito e, acima de tudo, ação. Ação E falando em ação, o que você acha de aproveitar esse final de episódio para fazer um convite para os nossos ouvintes? Adorei. Nada a ver. Que tal a gente, a partir de hoje, colocar em prática pelo menos uma ação, sabe? Por menor que seja, para tornar a vida de um idoso um pouquinho melhor. Que legal. Gostei da ideia. Pode ser um gesto simples, né? Como ligar para um idoso que está se sentindo sozinho, ajudar um idoso a atravessar a rua, oferecer uma carona para um idoso que precisa ir ao médico. Ou então, se engajar em alguma causa relacionada ao envelhecimento, né? Se voluntariar em uma instituição, participar de um conselho de direitos. Isso. O importante é não ficar parado, né? É fazer diferença. Concordo plenamente. A construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para os idosos, ela depende do compromisso de cada um de nós. E com essa mensagem de esperança e ação. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na resolução número 520. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema tão importante, né? E que se sintam inspirados a fazer a sua parte. É isso aí, gente. E se você gostou do nosso papo, compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares. A gente se vê no próximo mergulho. Até lá.